Muito bem. E aí, galerinha, espero que vocês estejam bem. Almocei bem. Não sei se vocês já viram meu status do WhatsApp. Eu tive um pequenino acidente, lasquei minha unha tudinho, mas vocês não estão aqui para saber do meu sofrimento. Sendo assim, apesar de que vocês poderiam se compadecer de mim e, sei lá, mandar presente, flores, chocolate. Chocolate não, que eu estou de dieta. Mandar chocolate diet, se é que isso existe. Tá bom, chega de bobagem, vamos ao que interessa. A gente vai começar a unidade 3 agora. A gente vai falar sobre vegetação no Brasil e no mundo, ou no mundo e no Brasil, que dá a mesma coisa. Então a gente vai falar algumas características dessa vegetação, por que é desse jeito, por que não é deste outro jeito, quais são as áreas de ocorrência de determinados tipos de vegetação, quais são esses tipos de vegetação. Enfim, a gente vai dar uma geral nessa situação aí. Portanto, é a unidade 3 do livro 3, é a página 394, então acompanhem comigo a partir de agora. Não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho, compartilhar, fazer todas aquelas paradinhas que vocês sabem, porque eu ainda tenho aquele sonho distante de ser milionário fazendo essa bagaça aqui no YouTube. Mentira, não tenho esse sonho não, mas de repente, né, vai que. Bom, quando a gente falar de vegetação no mundo, a gente vai ver esse título aqui, essas particularidades da vegetação na superfície terrestre, né? Então a gente vai falar muito de isso aqui, biosfera, né? A camada de vida. Lembrando que quando nós falamos de atmosfera, que era que nós falávamos agora há pouco, nós falávamos de camada gasosa, certo? Já falamos neste ano ainda, acho que foi no livro 1, eu acho, ou 2, não lembro, sobre litosfera, livro 2. Sobre litosfera, a camada rochosa, e também já falamos no livro 2 sobre a hidrosfera, a camada de água. Agora a gente vai falar um pouquinho da biosfera, que na verdade a biosfera nada mais é do que a camada de vida, a espécie de junção entre essas três esferas que eu falei anteriormente, né? A atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. As três juntas dão condições para que haja a biosfera, camada de vida, ok? Bem, e já que a gente está falando de biosfera, o nosso foco agora não vai ser a fauna. A fauna, para quem não sabe, é o conjunto de animais de uma determinada região. Nós iremos focar neste momento muito mais na flora, que é o conjunto de vegetações, né, de plantas que são originárias de cada região no Brasil e no mundo. Então, já que a gente está falando disso, vamos começar fazendo uma pequena classificação nos tipos de vegetação que nós encontramos no mundo. Elas podem ser de pequeno, médio ou grande porte, ou seja, de pequeno tamanho, um tamanho médio ou tamanhos enormes, exagerados. E elas são divididas dessa forma. Nós temos o grupo arbóreo, basicamente composto por árvores, como já o nome já sugere. As vegetações de porte médio seriam as vegetações arbustivas ou de arbusto, né? E aquelas mais rasteiras seriam as de gramíneas, tá? Que é aquela vegetação que não tem um porte tão grande assim, tá bom? E é bom que a gente entenda que os tipos de vegetações eles vão ser distribuídos ao redor do mundo de acordo com a soma de alguns fatores. E esses fatores são esses que estão aqui no livro. Olha, tipo de relevo, solo e clima, entre outros. Mas esses três são os que mais se destacam e são os três que praticamente juntos e misturados vão determinar qual tipo de vegetação nós vamos ter em determinada parte do mundo. Então, baixando um pouquinho mais aqui, deixa eu fazer assim que acho que fica melhor. Onde é que é? Aqui. Aê! Então, olha, aqui a gente está vendo um planisfério, ou seja, um mapa do mundo, ok? Que está mostrando basicamente a distribuição da vegetação ao redor do mundo, certo? Então perceba aqui, ó, é muito comum você encontrar os mesmos tipos de vegetação aqui, ó, nas mesmas faixas territoriais do planeta. É tipo assim, se você faz aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, não sei se dá para fazer aqui, mais ou menos, aqui, ó, esse espaço que eu criei aqui, não sei se dá para vocês verem, tem basicamente o mesmo tipo de vegetação. Aqui nessa outra faixa, ó, nós temos também basicamente o mesmo tipo de vegetação. Aqui, basicamente também o mesmo tipo, em diferentes partes do mundo. E a mesma coisa vale para cá para baixo. Por quê? Porque o nosso planeta, ele obviamente é iluminado pela luz solar, né, irradiado pelos raios do sol.
E esse calor ele chega em diferentes quantidades, em diferentes proporções no planeta. Por quê? Porque nosso planeta ele é redondinho, certo? Ele é redondinho aqui. Então, se o Sol, deixa eu ver, não tem nenhum Sol aqui. Bora improvisar aqui um solzinho. Não sei se vai dar certo, mas não custa tentar. O planeta é assim, tá? O Sol está aqui iluminando. É claro que se você pega aqui, ó, o planeta está girando, certo? Digamos aqui, o Brasil. O Brasil está bem aqui nessa parte central, tá? Se o Sol está bem aqui, é claro que o Brasil é um país que vai ser muito iluminado, portanto vai ter muito calor. Automaticamente as vegetações daqui vão estar adaptadas, em sua maioria, a esse forte calor. Claro, levando em consideração também o tipo de solo e relevo. Lembra que eu falei que esses três estão ali juntos, atuando e definindo os tipos de vegetação. Bom, então lá em cima, por exemplo no Canadá, que está bem aqui, tá, bem aqui, é claro que a quantidade de luz solar que chega vai ser menor, logo vai ser mais frio, logo a vegetação vai estar adaptada a esse tipo de clima frio. Então percebam que nós temos nesse caso, deixa eu desligar meu sol aqui, nós temos nesse caso uma quantidade diferente deixa eu refazer. Nós temos nesse caso tipos bem semelhantes de vegetação nas mesmas faixas do planeta, como por exemplo, olha, aqui ó, floresta equatorial, floresta equatorial, floresta equatorial. Perceba que elas estão na mesma faixa do planeta. Por quê? Porque a quantidade de luz solar que bate aqui no Brasil, que chega no Brasil, é a mesma que chega aqui, é a mesma que chega aqui. Logo, o tipo de clima vai ser parecido e o tipo de vegetação vai ser parecido também. Mais uma vez, dando aquele desconto do tipo de solo, tipo de relevo e outros fatores que acabam influenciando nessa situação. Beleza? É por isso que, por exemplo, aqui ó, eu falei do Canadá que é frio. O Canadá ele fica bem aqui ó. E bem aqui também ó, no outro lado do mundo fica a Sibéria, que é uma região bem congelada da Rússia, certo? Então isso explica. Dito isso, nós temos esses tipos de vegetação no mundo. Vocês vão ver em diferentes livros que pode ser que apareça um tipo diferente aqui e ali, pode ser que apareça um tipo, mais tipos ou menos, porque às vezes tem certos autores que eles pegam alguns tipos, eles juntam como se fossem só um, né? E tem outros que gostam de deixar assim bem mais diversificado, com mais tipos diferentes de clima, de vegetação. Então, mas para efeito de comparação, a gente vai usar o nosso livro, tá, para ver esses tipos de vegetação. Logo, nós temos floresta equatorial e tropical. Essas aqui, ó, que acontece bem nessa faixa central do planeta, linha do Equador, basicamente, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. As florestas subtropicais e temperadas, floresta boreal, que também é conhecida como taiga. As savanas, que acontecem aqui no Brasil e também na África, tá? Essas savanas aqui no Brasil nós chamamos de cerrado e caatinga, mas elas são savanas, tá? Um nome mais, digamos, genérico. Temos a vegetação mediterrânea, que acontece em alguns trechos daqui, ó, nas proximidades do mar Mediterrâneo, um pouquinho também aqui pelo Chile, em algumas outras partes aqui, ó, também na Ásia. Nós temos a vegetação de altitude, que são aquelas vegetações típicas de áreas bem altas, né? O próprio nome já ajuda, né? Montanhas e tudo mais. A tundra, que fica nessa parte aqui, ó, mais ao norte do planeta, lá bem próximo lá de Polo Norte. E os desertos, que são espalhados em vários locais do mundo, tá? Os desertos eles estão ali basicamente na África, na Ásia, na Austrália, tem na América do Norte, praticamente em todos os continentes nós temos desertos, ok? E até mesmo aqui, ó, você pode ver aqui, pô, mas aqui no Polo Sul, na Antártida, não tem vegetação, porque a Antártida é um deserto. A Antártida Antártida ou Antártica, tá? Falar os dois tá certo. Você pode falar tanto Antártida quanto Antártica. Deu até sede agora. Enfim, pode falar os dois que tá certo, beleza? E a Antártica, ela é um deserto, só que de gelo, um deserto diferente daquele que a gente está habituado, que é aquele com areia, calor, sol escaldante, dunas e tal. Esse é um deserto de gelo, tá? Bem, agora que a gente já sabe quais são os tipos de vegetação e como elas estão distribuídas pelo mundo, bora ver elas de forma um pouquinho mais específicas, né? De forma um pouquinho mais aprofundadas, falando de tipos diferentes dessas vegetações.
Começamos com as formações florestais, com os tipos florestais. Então a gente vai ter esses tipos florestais, ou arbóreos, sendo classificados nessas florestas aqui, ó: equatorial, tropical, boreal, subtropical e temperada, ok? Esses são os tipos de floresta. Então bora ver as florestas equatoriais, que essa a gente tem até, as tropicais também, né? A gente tem até uma certa intimidade. Por quê? Porque nós vivemos na Amazônia, que é uma área coberta por floresta equatorial, até porque nós estamos numa região que fica bem próxima da linha do Equador. Logo, o nosso clima equatorial, a nossa floresta equatorial adaptada a esse tipo de clima, beleza? Então bora ver o que o nosso livro diz aqui, ó. As florestas ocupam grandes extensões territoriais em áreas quentes e úmidas do planeta e encontram-se as florestas equatoriais e tropicais. Acho que eu estou lendo um pouquinho rápido, né? Bora um pouquinho mais devagar. As florestas equatoriais ocorrem na região da linha do Equador e têm como principal característica temperaturas elevadas, grande quantidade de chuva durante todo o ano e vegetação densa e latifoliada. Latifoliada significa com folhas grandes, folhas largas, ok? Floresta amazônica é um grande exemplo disso. Nós temos também a região lá do Congo, a região do centro da África, que também tem essa presença da floresta equatorial. A gente, uma coisa que parece bobagem, mas muita gente, acreditem ou não, muita gente ainda confunde. A África não é um país, a África é um continente. Enquanto eu digo, e por conta disso, quando eu digo que a floresta equatorial também está presente na região centro-africana, ou seja, na parte do centro da África, não quer dizer que ela esteja no centro de um país. A floresta equatorial africana ela está cobrindo alguns países. Bora ver se dá tempo de voltar aqui. Aqui, ó. Então essa faixa de terra aqui, ó, todinha aqui, é onde está a floresta equatorial. Tem um pouquinho aqui também nessa ilha que vocês conhecem do desenho Madagascar. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo muito. Tá bom, me empolguei, desculpa. Sim, essas florestas equatoriais elas estão presentes nessa faixa central do planeta. E elas têm essa característica de muito calor, até porque a incidência de luz solar sobre elas é muito alta. Logo, obviamente, é muito quente. Isso aqui é a floresta equatorial na Indonésia e aqui ó, a Mata Atlântica na Serra do Mar. A Mata Atlântica ela é semelhante em alguns aspectos à floresta amazônica, porém existem obviamente as suas diferenças. Até porque se não tivesse elas seriam a mesma coisa, não haveria por que diferenciá-las, porque separadas, né? Mas assim, existem características diferentes. Por exemplo, o clima, a floresta amazônica ela é muito úmida. A Mata Atlântica é bem menos, ela consegue ser bem menos. Na Mata Atlântica o regime de chuvas não é tão alto quanto é na floresta amazônica, que chove muito mesmo, principalmente ali naquela época que pega final do ano e os primeiros meses do ano. Gente, eu tenho que parar de gravar depois do almoço, dá muito sono, Jesus. Imagina quando as aulas voltarem, não? Ei, lasqueira. Tomara que não volte, que demore. Volta. Tomara que não demore e que volte logo. Sim. A gente chama de florestas tropicais porque elas já estão mais próximas dos trópicos. Volta aqui. Vem cá, meu mundo. Meu mundo é você. Não dá para vocês verem direito, mas enfim, vamos ver. Bem aqui, ó, tá passando a linha do Equador que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? Se as florestas equatoriais são essas que estão nessa faixa aqui, ó, deixa eu ver, essas que estão nessa faixa aqui, ó, mais próximas ao Equador, as florestas tropicais são as florestas que vão estar mais próximas a essas linhas aqui, ó, as linhas dos trópicos. Bem aqui está passando as linhas trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Então as florestas que estão mais próximas a essas linhas aqui, ó, nós chamamos de tropicais. São essas aqui, ó. Cadê? Eu passei muito. Aqui, ó, trópico de Câncer aqui em cima, trópico de Capricórnio aqui embaixo. Então as vegetações que estão aqui, ó, próximas a essas áreas aqui, ó, dos trópicos de Câncer e Capricórnio, que estão entre essas áreas, nós chamamos de florestas tropicais. No caso do Brasil, a gente tem a Mata Atlântica como um dos representantes desse tipo de vegetação. Temos também as florestas temperadas, com sazon, ginomoto, caldo-quinó, tempero da vovó. Mentira. Bora ver o que diz aqui, chega de bobagem. As florestas temperadas estão localizadas em regiões do globo com clima temperado.
nas quais as 4 estações do ano são bem definidas. A vegetação é constituída por árvores que perdem suas folhas durante o inverno, sendo por isso denominadas de decíduas ou caducifólias. Também tem gente que chama de árvores caducas, porque quando chega o inverno as folhas caem, né? Um traço marcante dessa vegetação é a presença de folhas em tons avermelhados no outono. Aliás, é muito bonito, cara. Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó. Bora ver aqui, ó, rapidinho aqui. O que o tio Google nos... Eita. Olha a minha decoração. Bonita, né? Tio Google. Mas credo, a internet tá lamentável. Vambora, porcaria. Mas gente, que demora. Putz. Eu nem queria mesmo. Ah, tá, já. Aqui, floresta temperada. Aqui, 4 estações. Não escuta, não pesquisou nada. Ah, desgraça. Eu mereço. Vocês verem que eu passo, como eu sofro. Olha, essa aqui é uma foto até legal. Ah, aqui. Essa aqui talvez seja melhor se ela abrir, obviamente. Perceba aqui, ó. A mesma área de floresta, por mais a definição tá uma porcaria, ainda tá carregando. Tá meio porcaria a conexão, mas tem um pouquinho só de paciência que já abre. Ou não abre, né? Vai saber. Enfim. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo. É ótimo, né? Carregou, mas a imagem tá um lixo. Deixa eu ver se tem alguma melhorzinha aqui. Quem sabe esta. Olha, a mesma região em diferentes épocas do ano. Tem aí primavera, verão, outono e inverno. Aqui, verão, primavera, outono, inverno. A mesma região, sendo no caso essas florestas, elas têm essa característica de ter as 4 estações bem definidas. Você consegue perceber visualmente isso por conta da localização delas no mundo. Como o mundo ele é redondinho e está rodando tanto no seu próprio eixo quanto ao redor do Sol, a quantidade de iluminação que chega nessas partes é diferente nas diferentes épocas do ano. Portanto, tem épocas do ano que chega mais iluminação, automaticamente mais calor, automaticamente você vai ter aí primavera e verão, e tem parte do ano onde essas mesmas partes do mundo vão receber menos calor, menos iluminação, automaticamente você tem aí outono e inverno, tá bom? É assim que funciona as estações do ano, tá? Só pra gente que não faz diferença, porque nessas 4 estações elas são as mesmas o ano inteiro, né? Aqui a gente tem calor, a gente tem quentura, mormaço e verão, tá? Basicamente é isso, então não muda muita coisa. Mas para esse pessoal que mora nessas outras partes do mundo, para eles muda. Então aqui nós temos uma floresta temperada em alguma parte do mundo, que não está dizendo aqui onde é que é, mas enfim. Floresta boreal. Olha, elas acontecem nas regiões de clima frio, tá? Volta aqui, mundo. Deixa eu pegar aqui uma parte. Canadá. Por que eu tô falando do Canadá? Porque eu gostei, mas bora falar de outro. Aqui. Ásia. Gente, se as florestas equatoriais, elas são mais ou menos aqui, ó. As florestas tropicais, elas são mais ou menos aqui. As temperadas, elas são mais ou menos aqui. As florestas boreais, elas vão ser mais ou menos aqui. Então percebe que se a gente for saindo aqui do meio e indo para cima, ou se for para baixo, no caso, a gente vai ter os tipos de florestas mudando de acordo com essa, digamos, localização no planeta. Muito quente, quente em alguma época do ano, frio em outra época, frio praticamente o tempo todo, tá? Ou melhor, frio quase o tempo todo, frio o tempo todo. Então percebe que a temperatura ela vai influenciando também nessa questão dos tipos de floresta. À medida que a gente vai se afastando da linha do Equador, seja para o norte ou para o sul, as temperaturas vão caindo, automaticamente os tipos de vegetação vão se adaptando a essa mudança de temperatura, ok? Então a floresta boreal, elas são em regiões de clima muito frio,
E elas são muito adaptadas tanto à questão do frio, que se você são aquelas florestas de pinheiro, certo? Se você der uma olhadinha aqui no Google, floresta de pinheiros, para ver se aparece alguma coisa interessante. Aqui, bora pegar esse exemplo. Este pequenino exemplo. Muito frio, não tá nevando aqui ainda, ou até tá, não tá nevando ainda. Mas essas árvores, elas são assim nesse formato assim de tipo, essa árvore de Natal, né, de pinheiro, justamente para que quando a neve se deposite sobre as folhas, sobre os galhos, né, por esse formato estar assim meio, entre aspas, triangular, a neve ela não fica pesando muito, ela acaba deslizando e cai no solo. Isso é uma estratégia da natureza para que essas árvores possam continuar inteiras sem ter seus galhos quebrados, dilacerados pelo peso da neve. Então percebe que a natureza ela tem essa adaptação em relação a tudo que a cerca, inclusive a própria quantidade de neve. Deixa eu ver se eu acho que alguma com neve aqui. Olha, perceba que aqui, ó, tu tens um pouco de neve acumulado, mas é pouco, não é muito. Até porque essa neve aqui que está acumulada, ela vai cair para dar lugar a outra neve que continua caindo, né, o tempo todo. Enfim, essa aqui é a Floresta Negra que fica na Alemanha, tá bom? Floresta Negra na Alemanha é uma floresta que sofre com o inverno rigoroso dessa região. Voltando para cá, Floresta Boreal, né, tem esse nome por conta dessa presença ali mais próxima ela é uma floresta boreal. Esse nome é porque assim, austral significa sul, boreal significa norte. Esse tipo de vegetação você praticamente não, você não encontra na região sul do planeta. Você vai encontrar esse tipo de floresta só na região norte. Portanto, se austral é o sinônimo de sul, boreal é o sinônimo de norte. É por isso que fala assim, aurora boreal. O que é aurora boreal? É aquele espetáculo no céu de luzes e gases e tudo mais que acontece somente na parte norte do planeta. Por isso a aurora boreal. E austral é sul porque vê Austrália. A Austrália é um país que está ao sul do mundo, está na região sul do mundo, né? Áustria é uma região que está ao sul da Alemanha, né? E para você ver, eu aprendi isso quando eu estava no ensino fundamental lá, tempão, e até hoje, passado todos esses anos, que eu não vou falar porque ninguém quer saber, né? Ainda lembro. Então, tá, não exibi novamente. Modo aula ativado, já estou no modo aula, ó. A gente vai falar um pouquinho dessas formações arbustivas, mas primeiro, deixa eu ver uma coisinha aqui. 22 minutos. Ok. Volta, caramba. Deixa eu ver quanto dá a foto aqui. Nossa, quantas zebras. E depois o que que vem? Tá, a gente vai falar dessas formações arbustivas aqui, só pra gente parar. E aí depois a gente vai fechar o vídeo e vamos para a atividade, até para não demorar muito. Olha, as formações arbustivas, elas são basicamente formações de pequeno porte, onde a vegetação é de pequeno porte, ou seja, você não tem árvores muito altas, você não tem árvores com caules, com troncos muito grossos, a gente tem mais uma vegetação de arbustos, obviamente, e árvores de um porte menor. Normalmente também essas árvores são mais espaçadas, elas são mais assim, há uma maior distância entre uma vegetação e outra, né? E como eu disse, aqui no Brasil a gente tem as savanas que nós chamamos de cerrado e caatinga. As savanas, sempre que a gente fala de savana, a gente lembra logo da África lá, por causa dos safaris e dos centenas de milhares que é exagero, mas dos milhares de documentários que são feitos lá, né, com leões caçando. Aliás, eu gosto muito, de vez em quando eu assisto. Aconselho que vocês assistam também, é bem bacana ver o leão lá dilacerando a zebra e tal, cortando tendões, e muito firme, né? Muito sangue, meio pesado isso, desnecessário até. Vamos voltar para a aula. As savanas, galera, como eu falei, elas estão nessa área do planeta ali. Volta aqui de novo. Cadê? O mapa tá aqui, ó. As savanas são essa parte mais branca, olha. Então é aqui, ó. Aqui, nessa região aqui. Aqui na África, um pouquinho aqui, e aqui na Austrália também, tá bom?
Ai, meu dedo latejou agora, cara. Tu é doido. Levei uma porrada de manhã aqui. Senhor Jesus, tá doendo. Então a gente já sabe mais ou menos em que parte do mundo a savana está distribuída, né, e como ela ocorre. Então as características, olha, como eu falei, áreas abertas, vegetação arbustiva, é tipo um capinzal imenso. Você tem aqui uma árvore e você vai perceber que não é só aqui. Bora pegar aqui outros tipos, outras imagens de savana. Savana. Oi. Savana. Olha, como eu falei, ó. Esse é o tipo de formação vegetal das savanas, ó. Árvores esparçadas, tá? Você não tem, olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo bem clássico do que eu estou falando, ó. A imagem é pequenininha, mas dá uma amostra do que eu estou dizendo. Você tem árvores mais afastadas, não tão altas, com troncos mais finos, árvores adaptadas ao clima quente dessa região, chove muito pouco aqui. Então a vegetação ela está toda de acordo com o tipo de quantidade de raios solares que chega, quantidade de calor, quantidade de chuva, enfim, relevo, tá bom? Então perceba que ao falar de savana, olha, mais outra fotinho aqui. Eu só peguei foto pequena, caramba. Essas são as savanas. Então as savanas elas estão distribuídas muito lá na África. E se a gente for comparar, bora pegar aqui no Brasil, por exemplo, como é que é a Caatinga. Caatinga, 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 Tinga, Tinga. Vocês sabiam que Caatinga significa mata branca? Caá seria como fosse mata, floresta, e Tinga é branca, branco em Tupi-Guarani. Então percebe que a Caatinga ela tem suas semelhanças com a savana. É um tipo de savana. Quando eu digo semelhança, gente, não estou dizendo que é igual, que é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas é parecido, porque aqui você encontra também árvores esparçadas, com uma certa distância uma da outra, tá? Você não tem árvores de grande porte, você tem um clima seco, quente, com poucas chuvas, muito calor, então bem parecido. E se a gente for pegar agora o Cerrado brasileiro, bora ver. Como eu falei, ó, bem parecido, um pouquinho mais verde, mas bem semelhante. Ó, se você olhar aqui, ó, se eu te mostrar essa foto e dizer que é da África, tu pode até acreditar, porque é bem parecido o tipo de vegetação. Árvore pequena, médio porte, tronco fino, casca grossa, folha pequena, um capinzal imenso, enfim, isso aqui passaria tranquilamente como uma vegetação africana, certo? Como no caso uma savana africana. Então essa vegetação, formação campestre, a gente vai falar um pouquinho mais depois, tá? Um pouquinho mais depois é ótimo. A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, falaremos sobre ela depois, até porque o vídeo está ficando longo e um vídeo muito longo fica meio chatinho, né? Portanto, me aguarde no grupo, a gente vai ter uma atividade já já. E, bem, até daqui a pouco. Tchau, tchau.